Esse podcast foi gravado pelo professor Francisco Raso, do Ângulo Sorocaba, a Escola do Leão. Fala pessoal do primeiro, tudo bem? Aqui é o professor Francisco de Ideias e Sociedade. Como vocês estão? Então, essa aula vai ser dedicada ao filósofo Sócrates. É importante lembrar de duas aulas de filosofias que nós tivemos anteriormente, pré-socráticos e os sofistas. E vocês também não podem esquecer do contexto em que essas aulas foram dadas e trabalhadas os temas, que é justamente o contexto da democracia ateniense. Sócrates é considerado o primeiro filósofo da história da filosofia, embora ele nunca tenha deixado nenhum texto escrito. Curioso, né? Então, como é que a gente conhece um filósofo se ele nunca deixou sequer uma mensagem de WhatsApp para ninguém? Bom, Sócrates, na verdade, foi professor de uma série de outros filósofos, e o mais importante de todos é o Platão. Então, nós conhecemos a figura de Sócrates mediada pela obra do Platão, que é um filósofo que nós estudaremos ainda. Platão foi o maior discípulo de Sócrates e escreveu uma quantidade relativamente enorme de textos conhecidos como os diálogos de Platão. Então, o Platão desenhou, esboçou para nós como era a vida filosófica de Sócrates como um personagem principal de seus diálogos. Diálogos mesmo, parece uma peça de teatro as obras de Platão. É uma escrita mais literária do que um tratado filosófico. E nós conhecemos a filosofia de Sócrates através destes diálogos. Depois nós falaremos melhor dos diálogos de Platão. Por enquanto, eu quero me concentrar naquilo que o Sócrates representa enquanto filósofo. Bom, primeiro, é um filósofo que disputou diretamente, né, os seus arquirrivais, os seus interlocutores, os seus parceiros de diálogo, de conversa, eram os cidadãos atenienses educados pelos sofistas. Lembra dos sofistas? Aqueles que defendiam o relativismo. A verdade é aquilo que a opinião determina. Não existe opinião errada, existe opinião apenas persuasiva e pouco persuasiva. Se vocês não lembram o que é persuasão, tem que dar uma procurada no texto sobre sofista. Então, o Sócrates, ele enfrentava, ele batia de frente, ele questionava os cidadãos e os sofistas. E exatamente como? Bom, eu vou resumir aqui aquilo que ficou conhecido como método socrático. O método socrático tem o seguinte nome, é um nome difícil, nome estranho para nós, porque não é uma palavra conhecida na língua portuguesa. É a palavra maêutica. Maêutica, mas que palavra estranha. Maêutica é uma palavra que significa literalmente em grego a arte da parteira. Mas por que o Sócrates criou um método com este termo, a arte da parteira? Porque o Sócrates acreditava que o seu trabalho de filósofo ele é parecido e análogo ao trabalho da parteira. Quem é a parteira? É aquela que já não pode mais ter filhos por uma certa idade, uma certa experiência, e ela ajudará as pessoas mais jovens, as mulheres mais jovens, a ter o parto, a fazer o parto. E é isso que o Sócrates pretende com a gente. Ele quer pegar os seus interlocutores e ajudá-los a encontrar a verdadeira sabedoria dentro de si mesmos. Por isso que a frase mais famosa do Sócrates, uma das mais famosas e daquelas que eu acho mais bonita, é: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Chique, né? Vou repetir, ó. Uma vida não investigada, não autoexaminada, não vale a pena ser vivida. Mas o que significa então isso com a maêutica? A maêutica, organizando as ideias aqui, é um método dividido praticamente em três partes, três momentos. O primeiro momento é o convite, a exortação filosófica. Sócrates chegava nos seus interlocutores e perguntava: ei, tá com tempo livre? Está tudo bem? Podemos filosofar? Está interessado na filosofia? Se a pessoa dissesse que não, não tem filosofia. Se a pessoa estivesse fazendo qualquer outra coisa, também não tem filosofia. Por isso que a filosofia é marcada pelo interesse
verdadeiro, pela disposição do espírito para filosofar. Em grego, literalmente, essa disposição é o estado de escolher, a origem da palavra escola. Então, Sócrates perguntava, está em tempo livre? Está em escolher? Está a fim de filosofar? Sim. Então é isso. Esse é o convite. Segundo momento da maiútica, a indagação filosófica. A indagação filosófica precisa ser demarcada e constituída por uma pergunta fundamental. Eles não vão fofocar, falar mal do vizinho, eles falarão de filosofia. E o que é falar de filosofia? É perguntar o que as coisas são, qual é a essência das coisas. Então, por exemplo, pensa a vida dos gregos, o que é amizade, o que é a guerra, o que é o bem, o que é a justiça, aquilo que é importante na vida da cidade. O Sócrates perguntava qual é a sua essência, qual é a essência da verdade, qual é a essência da justiça, qual é a essência da coragem. Os filósofos estão interessados, portanto, pela essência das coisas. E Sócrates inventou a indagação filosófica. A gente chamaria hoje de essência de conceito. Por fim, o terceiro momento, a resposta. Então o interlocutor diz, a essência das coisas é isso aqui. Aí o Sócrates vai lá num procedimento chamado de refutatório. Refutatório é o elencos em filosofia, é o ato de você criticar e rebater o seu interlocutor. O que Sócrates apresentava então? A quebra da opinião do seu interlocutor. É o diálogo da filosofia, é o debate filosófico, foi constituído justamente aí. O convite, a indagação e a refutação. Por fim, o último estágio é, com a quebra da opinião do adversário, nós alcançamos um estado de ignorância. Poxa, eu vim com as minhas pretensões de sabendo o que as coisas são. O nobre Sócrates mostrou para mim que, na verdade, eu nada sabia. Vocês se lembram dessa expressão do Sócrates? Só sei que nada sei. Não tratem ela como algo bobo. Tratem ela como aquilo que é constituído do mais nobre reconhecimento que o homem pode fazer sobre suas certezas. A tomada de consciência de que talvez suas verdades não valem tanto quanto você acredita. Portanto, para terminar, a frase mais importante que anima a vida socrática é justamente essa frase, só sei que nada sei, com um significado profundo de que uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Uma excelente quarentena para vocês, tenha muita reflexão filosófica e o que precisarem de mim, só me mandar uma mensagem lá no meu site, ideiasociedade.com. Um abraço.